Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Sendo Verdadeiros. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Jesus proferiu o Sermão do Monte em três partes, sendo a primeira parte sobre as bem-aventuranças. A segunda parte, Jesus falou sobre a aplicação da lei e sua correlação com ele. E na terceira e última parte que nós iniciamos nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre diversos abusos religiosos praticados à época pelos fariseus e israelitas. Nesta lição, realizaremos então uma exegese sobre os ensinos de Jesus com relação a dar esmolas, registrado então no livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 1 ao 4. No item número 1 da lição, então, nós vamos falar sobre exatamente este tema, os ensinos de Jesus sobre o dar esmolas, em Mateus capítulo 6, 1 ao 4. Mateus capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Neste texto, Jesus faz uma séria advertência aos israelitas. Que advertência foi essa? Contra as falsas obras de justiça. E neste caso, conceder esmolas, provisões materiais, para ser visto por homens, ou seja, esta ação estava praticamente mostrando uma aparente caridade. Mas na realidade era para ser reconhecida por pessoas como um ato excepcional. Então as pessoas estavam dando esmolas às outras, para dizer assim, numa linguagem bem informal, para aparecer, para se mostrar aos outros que era uma pessoa caridosa. Mas na realidade, Jesus ele denuncia que os religiosos não estavam ao dar esmolas glorificando a Deus. Na realidade, eles estavam tão somente dando um mau exemplo. Por quê? Porque eles queriam demonstrar que era notável a sua ação de conceder esmolas. Cristo diz que este desvio de finalidade não tem o reconhecimento de Deus, por tratar-se de uma falsa obra de justiça, que busca a glorificação por parte de homem, ou seja, uma deformação do caráter moral. Então, o primeiro ensino de Jesus vem exatamente neste aspecto. Se você vai dar esmolas, não saia aí divulgando para todo mundo. Ah, eu dei esmolas, eu sou bondoso, eu fiz isso, fiz aquilo. Como é que Jesus diz? Jesus não estava aqui, neste contexto, ele não estava reprovando o ato de dar esmolas. Mas a divulgação, o alarde, né? Cristo, em seu ministério, ele sempre pregou e ensinou sobre acolher os pobres. É um pilar do ministério de Jesus. A realização de curas, de milagres.
de acolhimento dos pobres, de dar alimentos aos pobres. Ou seja, não só essa assistência de Jesus não era não só na área espiritual, mas também na área material. Ou seja, socorrer os pobres e necessitados em tudo. Esta é a ordem de Jesus. Era isto que ele praticava, que ele fazia no seu ministério e ainda hoje faz. Acolhe os pobres. Para Jesus, a prática de dar esmolas era legítima e justa. Não temos o que contestar isso. Mas que estava sendo abusada pelos religiosos, porque na realidade eles queriam ostentação própria e se mostrar, ter atenção para si mesmo, que nós chamamos de egotismo, né? Quando uma pessoa fala das suas virtudes para que as pessoas aplaudam ou achem aquilo excepcional. E, portanto, no Salmo de número 41, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição de seus inimigos. O Senhor o assiste no leito de enfermidade, na doença. Tudo lhe afofas a cama. Portanto, já existe uma recompensa divina estabelecida aqui nesse salmo para quem é bondoso, generoso, acolhe os pobres, assiste aos pobres, sem fazer alarde, sem fazer divulgação de ostentação, para mostrar que está fazendo um ato de caridade. Mateus capítulo 6, versículo 2, diz assim: Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Neste versículo, Jesus ele orienta a pessoa, ou seja, orienta a nós que concedemos ajuda sobre qualquer aspecto aos necessitados, que nós não façamos isso com um espírito de ostentação ou de egotismo, de autopromoção, de falar das suas virtudes, ou seja, em si mesmo, para os outros, para ser exaltado, glorificado, aplaudido. O tocar trombeta, que o Senhor falou aqui, prefigura a ação de vangloriar-se a si mesmo, como os hipócritas fazem. Este termo hipócritas, escrito na Bíblia, está como atores religiosos falsos. Então, os hipócritas são os atores religiosos que fazem uma religião teatral para serem glorificados por homens. Jesus diz que esses falsos atores religiosos já receberam o seu galardão, mas não da parte de Deus, e sim um galardão da parte dos homens. Por quê? Porque o que a pessoa que concede esmolas para ser exaltados pelas outras pessoas, para mostrar que é bondoso, que é generoso, o seu galardão que é esse reconhecimento de pessoas. Então Jesus está dizendo que você já recebeu, se você faz com essa intenção. Mas esse reconhecimento ele é infrutífero, espiritualmente falando. Pois o intuito de dar esmolas, neste caso, não foi de agradar a Deus, mas o de se gloriar-se em si mesmo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Então vamos fazer com a leitura. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: Aquele, porém, que se gloria,
glorie-se no Senhor, porque não é aprovado, preste atenção, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Por quê? Porque no versículos 3 e 4 de Mateus 6, Jesus vai falar sobre isso. Como é que o Senhor louva? Um ato de generosidade feito de forma natural, verdadeira, sincera, sem qualquer interesse próprio. Mateus 6, 3, 4 diz: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus, neste texto, ele revela a forma correta de dar esmolas, com a intenção simples de agradar e glorificar a Deus. E não para obter aprovação e aplauso dos homens. Não devemos nos deixar envolver-se por um espírito de orgulho ao conceder esmolas aos necessitados. E muito menos divulgar com alarde os feitos sociais que fazemos. Pois uma coisa é certa: aquele que vê tudo secretamente, Deus, toma conhecimento de todos os nossos atos e pensamentos. Deus nos conhece muito bem e certamente recebemos a recompensa dele, segundo a sua vontade. Recebemos a recompensa dele, de Deus, segundo a sua vontade. Ajudar os pobres e necessitados de forma oculta e secreta. Nos dá vigor e saúde espiritual e, por conseguinte, saúde física. Quando Jesus fala aqui de forma oculta e secreta, não está dizendo que não é, que tem que ser em lugar escondido, em lugar escuro, forma secreta. Não. Mas de uma forma digna, sem exaltação, sem ostentação, sem orgulho. É isso que Deus está falando. É este o ensinamento sobre o dar esmolas. É tão bom quando a gente atende uma necessidade de uma pessoa e a gente se sente bem internamente, porque nós estamos fazendo o que Jesus ordenou, ajudar os pobres. E a tua recompensa, Deus vai te conceder publicamente. Não que devamos fazer o dar esmolas esperando recompensa. Mas o Senhor, ele é amor e ele é justo. Concluindo então a nossa aula de hoje. Não podemos ser atores religiosos, realizando falsas obras só de aparência. E isso tipifica uma hipocrisia abominável diante de Deus quando somos religiosos de aparência. Seja um religioso autêntico, um cristão autêntico, verdadeiro, que tem a essência, o caráter moral de Jesus, que busque a perfeição, que pratique o amor. Façamos a obra do Senhor, inclusive com atos de socorro aos pobres e necessitados, sem qualquer interesse próprio ou para receber aplauso dos homens. Na obra do Senhor, façamos tudo para a honra e para a glória de Deus. Eu quero fazer ainda uma leitura, antes de nós terminarmos a aula, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim: manifesta
se tornará a obra de cada um. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, com a lição 9, orando e jejuando como Jesus ensinou.